Olhem para as aves dos céus, disse Jesus. Olhem para os lírios dos campos. Você já viu um passarinho preocupado com suas ações na bolsa de valores? Ou um lírio na dúvida de que roupa vai vestir? Deus cuida deles, apesar de não terem sido criados à imagem e semelhança de Deus como eu e você fomos. Então quer dizer que a gente pode viver livre de compromissos como vivem os pássaros e inconsequentes como crescem os lírios? Não. As comparações param aí. Tanto os lírios como os pássaros vivem para comer, beber e se multiplicarem. E você? Você vive para quê? Comer, beber e fazer sexo? Você vale mais do que as aves e do que os lírios. E eu realmente não creio que Jesus tenha vindo a este mundo morrer por pardais e bromélias, por mais que sejam criações de Deus. Jesus veio morrer por mim e veio morrer por você. É claro que eu e você precisamos trabalhar para ter o que comer, beber, vestir. Desde a queda de Adão, toda a terra e a criação que nela há virou uma ruína de dar dó. E enquanto Deus não colocar a ordem nisso, nós vamos continuar comendo pão com o suor do nosso rosto. Agora você vai dizer que eu cheguei no X da questão, que é só graças ao seu trabalho, ao seu esforço, que você pode ter o que tem e pode suprir as necessidades de sua família. Enfim, comer, beber, dormir, pagar a conta do celular. Será que é por causa do seu trabalho? Se Deus tivesse feito você nascer no deserto da Namíbia, você não seria hoje o que é, e nem teria o que tem. Portanto, é bom começar a reconhecer que, apesar de Deus não ser visto no palco de sua vida, Ele atua nos bastidores, sim. Afinal, Ele é dono do teatro. Ele é o diretor do espetáculo. Ele é aquele que tem o poder de baixar a cortina quando Ele bem entender. Injusto, você vai dizer, né? Eu quero dirigir minha vida, eu quero decidir quem sou, eu quero decidir quem vou ser, sou eu quem deve dizer quando devo sair de cena. Eu sei, você quer tudo isso, mas a vaga para Deus já foi preenchida. E tem mais, você não é uma ilha, e a sua vida acaba influenciando a vida de muitos dos bilhões de habitantes do planeta. Tem que ter um diretor para tudo isso. Quer ver? Se aquele chinês que você nem conhece tiver feito alguma bobagem na hora de montar esse celular que você tem aí, ele pode falhar justo na hora que você mais precisar dele. Portanto, acostume-se com a ideia de que precisamos sim de um diretor geral. Precisamos sim de Deus. Mas a questão aqui é a preocupação, a inquietação com as necessidades básicas. Se ainda não creu em Jesus para ter sua salvação garantida, comece com esta preocupação. Porque não existe uma necessidade mais básica do que garantir o seu destino eterno, o seu futuro. E que futuro! O que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, todas as outras. Que lugar ocupa Jesus em sua lista de prioridades? Não é a primeira coisa da sua lista? Então, nesse caso, é melhor você se preocupar mesmo. O capítulo 6 de Mateus começa falando de duas coisas: da sublime relação que Deus deseja ter com suas criaturas e da vergonhosa hipocrisia religiosa. A primeira coisa que chama a atenção nesse capítulo é a palavra Pai. Ela aparece 10 vezes nos 18 primeiros versículos do capítulo. Nunca antes um judeu tinha chamado a Deus de Pai. Pode conferir, em todo o Antigo Testamento, ninguém ousaria ter tamanha intimidade e familiaridade com Deus. Essa relação de intimidade foi inaugurada por Jesus, que em sua condição humana era o unigênito, ou o único filho gerado por Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem e teve em José apenas seu pai legal, e não seu pai biológico. E tem mais, no Novo Testamento, Deus não é chamado apenas de Pai. Pouco antes de morrer, quando Jesus orava no jardim do Getsemane, o Evangelho de Marcos descreve que ele se dirigiu a Deus com a palavra Abba, que em aramaico quer dizer papai. E nas cartas dos apóstolos você aprende que todo aquele que crê em Jesus pode agora também chamar a Deus de papai. Deus estende essa relação de intimidade e parentesco com todo aquele que recebe a Jesus, e apenas esses. Ouça com atenção o que diz o primeiro capítulo do Evangelho de João. Jesus veio para o seu próprio povo e não o receberam, mas aos que o receberam,
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Entendeu? Você já é filho de Deus, você já nasceu de novo, você já creu em Jesus. Agora vem o contraste. Jesus expõe a hipocrisia do homem religioso, aquele que dá esmolas e faz orações para ser visto e elogiado pelos homens. Segundo Jesus, esse cara já recebeu a sua recompensa. Qual? Horas. Ser visto e louvado pelos homens. O que ele está dizendo é que um cara assim deve se dar por satisfeito por receber o que procurava. Nada mais. Esmolas e orações são coisas tão boas quanto as muitas árvores frutíferas que Deus plantou lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva se alimentarem. O que aconteceu? Eles foram comer da única árvore que Deus tinha ordenado que não comessem. Foi a origem do pecado, da rebelião do ser humano, da queda do ser humano que se rebelou contra o seu Criador. Quando Adão e Eva viram a besteira que tinham feito, tentaram se esconder de Deus entre as árvores do pomar. O homem religioso é assim. Ele tenta se esconder de Deus entre as próprias coisas que Deus aprova, como esmolas e orações. Tenta disfarçar, tenta fingir, dissimular, encobrir o seu pecado. O nome disso? Hipocrisia. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e são estes pecadores que Deus procura. Se você continuar se escondendo atrás de sua religião, de suas boas obras, de suas orações, para parecer que não é um pecador, como espera ser encontrado por Deus? Como espera ser salvo? Vamos lá. Se exponha, se abra, se escancare para Deus. Confesse a Ele que você é realmente um pecador. E creia que Jesus morreu por você. Creia nele como seu Senhor e seu Salvador. Só falta isso para você ser chamado de filho de Deus e poder olhar para Deus e dizer: Papai.